Pessoal, vou esperar mais 2 minutinhos, tá bom? Pessoal, bom dia a todos, de novo. Como combinei com vocês, vou fazer então a revisão da prova, que é semana que vem. A prova de vocês é quarta-feira, a partir das 10h50. E a nossa aula é depois. Então, obviamente, ela será gravada. Então, né, eu acho que seria interessante todo mundo estar aqui agora, mas, enfim, muita gente faltou, mas vou fazer a revisão assim mesmo. Então vamos lá. Como eu falei com vocês, o tema da prova, né, a, a, né, a matéria, ela é sobre a desintegração do bloco soviético, tá? Só isso que vai cair na prova. Só um minutinho. Bom, então vamos lá. Como eu falei com vocês, como o Gorbachev assume o comando lá do secretariado-geral do Partido Comunista Bom da, dia, professor. De da União Soviética, ele vai promover uma, quer dizer, já estava, durante a década de 1980, você tem uma crise generalizada no mundo soviético, nas repúblicas soviéticas, crise de abastecimento, crise tecnológica, né? E todas essas crises, vamos dizer assim, elas vão levar o mundo soviético, né, as repúblicas soviéticas, a se rebelarem, exigindo independência, exigindo, enfim, exigindo uma série de coisas que são, como é que fala assim, de liberdade, de fim mesmo, de independência daquela situação, daquele regime soviético, né? E o Gorbachev, então, ele vai ser um sujeito, né, o secretário-geral, ele vai ser um sujeito que vai promover duas grandes medidas para promover uma abertura, no início de uma abertura. São a glasnost e a perestroika. A glasnost são as medidas de transparência do regime e a perestroika são as medidas econômicas, né? Quer dizer, são medidas liberalizantes, né? Literalmente isso, do Estado soviético, que aí efetivamente vai começar, né, o fim da União Soviética naquele momento. Então,
Veja só uma coisa aqui. A perestroika, então, é, é, a perestroika, então, a perestroika são as medidas econômicas e a glasnost são as medidas de abertura, né, de abertura, de transparência, a palavra certa é essa. Então, a glasnost, por exemplo, ela, ela é, tipo assim, um elemento de abertura democrática, né? Ela vai abrir caminho para a reforma do Estado em relação às discussões ideológicas. Por quê? Porque, por exemplo, ela acaba com a censura à imprensa. Então, você já começa a discutir questões internas da União Soviética, né? O Estado soviético era muito fechado, né? Então, o povo passa a ter condições de discutir outras questões que até então não eram discutidas, né? Ou seja, essa reforma do Estado para discussões ideológicas. E ela abre espaço também para algumas transformações básicas da economia soviética, né? Mas a economia, efetivamente, o que vai fazer a transformação, né? Tipo assim, o que vai transformar a economia mesmo será, aliás, as medidas que vão promover mudanças econômicas efetivamente serão a perestroika. Outro elemento importante aqui, isso aqui nós falamos na aula de ontem, né? Sobre a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, CEI, né? A Comunidade dos Estados Independentes. A Comunidade dos Estados Independentes, ela surgiu com o esfacelamento mesmo, com a quebra, o desmembramento, né, das repúblicas, das antigas repúblicas da União Soviética, né, que aconteceu a partir do colapso daquele modelo, do modelo soviético, né, daquele modelo político-econômico, que chamava-se comunista, mas que é socialista, soviético, né? Então, com esse desfacelamento dessas repúblicas, surgiu uma nova associação, né, de apoio mútuo entre a Rússia, né, e outros países da ex-União Soviética, né, esses países que ficaram independentes, e a própria Rússia, que a partir de 1991, né, a União Soviética ela deixa de existir e a Rússia é restabelecida. Essa associação, vamos dizer assim, de apoio mútuo entre essas ex-repúblicas da União Soviética e a Rússia é chamada de Comunidade dos Estados Independentes. Alguma dúvida, senhores? Até aqui? Ou tá tranquilo? Tranquilo, professor. Ok, vamos anotando isso aí. Bom, continuando aqui. Deixa eu só ver isso aqui. Iugoslávia. Ontem, na aula de ontem, nós falamos muito sobre a Iugoslávia, né? Que foi quer dizer, foi a República da Iugoslávia, né? Ela era dividida em uma série de estados internos, né? Federados, mas que tinham diferenças muito grandes, sobretudo diferenças étnicas, né? A Croácia, a Eslovênia, a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia, né? Montenegro, enfim, né? Alguns de maioria católica, outros, como é que fala? Outras católica, muçulmana e ortodoxa, e isso levou a um conflito generalizado, longo, né? Extremamente violento, extremamente sangrento, né? Sobretudo a guerra da Bósnia, a guerra da Sérvia, né? Que aconteceu a partir de 91. Primeiro, em 91, conflitos entre a Croácia e Eslovênia. Em 92, na Bósnia-Herzegovina, né? Que vai durar até 95. E atualmente, né, atualmente não, logo depois, a questão do Kosovo, né? Na Sérvia, que nós falamos sobre a questão do Kosovo, lá na Sérvia. Então, esses conflitos todos na República Iugoslava, que não existe mais a Iugoslávia, hoje são vários estados pequenos, independentes, né? O que que, em que esses conflitos todos eles contribuíram para quê, né? De alguma forma, sobretudo esses conflitos da Iugoslávia
levaram ao colapso completo assim, dos regimes socialistas no leste europeu. Né? E aí as províncias balcânicas foram abaladas com isso, né? As repúblicas balcânicas, por exemplo, como a Tchecoslováquia, foi abalada com isso, né? A Tchecoslováquia, a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, né? Esses países, a Romênia, todos eles sofreram, não é sofreram, foram atingidos de certa forma por esses movimentos, né, conflituosos na região da Iugoslávia. Então, a partir daí, começaram a surgir uma série de conflitos, né? De cunho étnico, de cunho religioso, de cunho cultural, né? Né, quer dizer, essa guerra da Iugoslávia, essas guerras na Iugoslávia, elas representam bem isso, né? Essas diferenças étnicas, essas diferenças culturais, essas diferenças religiosas que quer dizer, que estavam tudo, né, todos esses grupos diferentes ali, juntos, né, dentro do mesmo lugar, vamos dizer assim. Né? Qualquer dúvida pode me falar, só um minutinho. Vamos lá, então. Outra coisa, quer dizer, o Gorbachev, embora o Gorbachev tenha promovido aquela série de reformas, né, a Glasnost e a Perestroika, essas reformas não foram suficientes para aplacar, tipo, que a fúria do povo, que estava indignado, que queria abertura política e tal. E por isso o Gorbachev ele foi perdendo apoio interno do povo, perdendo apoio interno lá do Partido Comunista. E aí, em 91 mesmo, houve uma tentativa, na verdade não houve uma tentativa, né? Houve um golpe de Estado de grupos, da cúpula do comando do Partido Comunista Russo contra o Mikhail Gorbachev, né? Então você tem alguns nomes importantes ali que se organizaram contra o Gorbachev, né? O Yanayev, o Yazov, o Pugo, o Khrushchev, perdão, o Pavlov, né? Só esse movimento ele foi um movimento golpista, né? Literalmente para derrubar o regime socialista né, na Rússia e restabelecer a Rússia dentro de uma economia de mercado. Esse movimento golpista ele teve lideranças importantes, inclusive lideranças populares, né, a inflamar o povo contra o Gorbachev pela abertura da União Soviética, pelo fim da União Soviética. A figura mais importante nesse contexto, anotem esse nome, né, foi o Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, ele era da cúpula do Partido Comunista e ele foi o principal não só articulador, mas o sujeito que liderou as lides, vamos dizer assim, as lides golpistas contra o Gorbachev. Inclusive, ele vai ser o primeiro presidente, né, da União Soviética, da Rússia, pós o fim da União Soviética em 91. Ele chamava Boris Yeltsin. Ok? Outra coisa importante, né? O que acontece? O movimento, né, da Revolução Russa de 1917 é um movimento de trabalhadores. Vocês lembram disso, né? O que criou a União Soviética é um movimento reformista, é um movimento de trabalhadores, né, de organização de trabalhadores na Rússia, e é um movimento revolucionário dentro do ponto de vista marxista, que tinham como objetivo principal acabar com a burguesia e socializar, né, coletivizar as terras, coletivizar os meios de produção.
né? Então, esse modelo socialista, ele tentou implantar exatamente isso, tentou implantar um modelo de coletivização, sem exploração do homem pelo homem, etc. Então, com o fim da Guerra Fria, né, em 1991, quer dizer, o socialismo ele acaba, né? Ele entra em crise e efetivamente ele acaba. Com o fim da União Soviética, você praticamente não tem socialismo mais no mundo, né? Quer dizer, o que provocou isso? Então, hoje em dia, você não fala mais, não se fala mais nessa coisa dessa, o problema da propriedade privada, essa coisa das terras particulares, né? Não se fala mais isso. Por quê? Devido, talvez, à vitória do capitalismo na Guerra Fria, né? Se você pensar que a União Soviética caiu, quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem um mundo bipolarizado entre o mundo capitalista e socialista. Com o fim da União Soviética, né, a queda da União Soviética, o que nós temos ali? O fim do capitalismo, aliás, o fim do socialismo e a vitória, efetivamente, do capitalismo na Guerra Fria sobre esse chamado socialismo real, né? E aí você tem uma crise generalizada dessas utopias, uma crise. O que são as utopias? São os sonhos, né? O sonho de que o homem não vai explorar outro homem, que o homem não vai ninguém vai se apropriar do trabalho do outro, né? Então, com o fim da União Soviética, também você tem uma crise nisso, quer dizer, o mundo capitalista venceu e é isso mesmo, né? Tem até um historiador japonês que ele fala do fim da história. Com o fim da Guerra Fria, você tem o fim da história. E hoje, né, alguns grupos de ultradireita, direita muito radical, essa que está no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, na Hungria, né, ficam falando essa bobajada aí de que, né, com medo do comunismo, porque o comunismo, que não sei o quê, porque a vacina chinesa vai implantar um chip. Não existe comunismo, sabe? Nunca existiu. Não existe socialismo desde o fim da União Soviética. Então, as ideias, né, o campo da ideia, de pensar utopicamente o que poderia a humanidade ser, né, mais igualitária, talvez ela tenha morrido com o fim da União Soviética. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Outra coisa importante. Um dos principais símbolos do fim da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim. Né? O Muro de Berlim, ele significava, ele simbolizava essa dicotomia, essa divisão do mundo entre o mundo socialista e o mundo capitalista. Né? Então, 89, final de 89, novembro, se não me engano, de 89, tem a queda do Muro de Berlim e ali, logo depois, o esfacelamento mesmo da própria União Soviética. Né? Mas o que isso representou? Né? Logo depois, com a unificação, quebrou, né, derrubou o Muro de Berlim e logo depois tem a unificação da Alemanha Oriental e Ocidental, formando uma Alemanha só. Você tem um problema muito sério posteriormente, né? Porque o nível de desenvolvimento e de prosperidade de cada uma dessas partes, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, era muito diferente, né? Porque o modelo era muito diferente. O modelo da Alemanha Ocidental, ele era um modelo de desenvolvimento capitalista, e o da Alemanha Oriental, não. Né? Inclusive, houve muito problema nesse sentido, porque os alemães orientais, né, da Alemanha socialista, eles tinham uma série de garantias. Tinha garantia de emprego, garantia de renda, garantia de saúde, de educação, de previdência, né, aposentadoria, que eu estou falando, de previdência social, garantia de moradia, né? E quando unificou sob o mando da Alemanha Ocidental capitalista, perdeu-se tudo. Né? Então o povo sentiu também, olha, esse mundo capitalista não é tão bom assim não. Por mais terrível que possa ter sido o nosso mundo socialista, ele ainda nos garantia uma série de coisas, garantia mesmo. Né? Agora nós temos que pagar por tudo, tem que pagar pela escola, tem que pagar por o plano de saúde, tem que comprar a casa, tem que comprar o carro, tem que pagar, tem que se virar, né? Porque o capitalismo é isso. Né? Então houve esse problema, né? Porque o nível de desenvolvimento de prosperidade era desigual, era muito desigual, porque eram modelos diferentes. Né?
Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, esse processo de reformas políticas e econômicas do Mikhail Gorbachev, né, lá no final da década de 1980, ela levou, inclusive, né, não é só isso, não, mas ela levou a uma série de movimentos de cunho nacionalista. Né? O que são movimentos de cunho ou de caráter nacionalista? Né? Esses são movimentos que buscam autonomia de certos grupos que se identificam entre si, né, como uma nação, e não com a nação que os domina. Então, você tem, por exemplo, a questão dos chechenos, lá em 99, né, que até posterior à abertura, ao final da União Soviética, você tem a questão da Chechênia, né, que era uma região de ex-república soviética que pede independência, enfim, né, então, esses conflitos nacionalistas, eles já haviam na União Soviética e eles foram potencializados, né, com essas reformas promovidas, políticas e econômicas, que foram promovidas pelo governo do Gorbachev. Né? Bom, outra coisa importantíssima que vocês não podem, em hipótese alguma, esquecer é a questão da Bósnia e Herzegovina. Né? O conflito na Bósnia e Herzegovina, né, dos bósnios, ele acontece depois nesse contexto dessa crise, né, Iugoslávia, né, é uma ex-república Iugoslávia, e houve guerras terríveis na região dos Balcãs. Né? Então, você tem os sérvios eram cristãos ortodoxos, os croatas católicos e os bósnios eram muçulmanos. Então, ali você tem um conflito, né, que tem como pano de fundo, como base, questões religiosas, né, nesses conflitos regionais. Por quê? Aquela guerra ali da Bósnia, ela envolveu esses três grupos religiosos, né? Vou repetir: os sérvios cristãos ortodoxos, os croatas católicos e os bósnios muçulmanos. Então, é uma guerra que tem um fundo, né, como fundo a presença da questão religiosa nesses conflitos regionalizados ali, que acabou por né, dividir toda a Iugoslávia em uma série de repúblicas bem menores. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Bom, a perestroika e a glasnost, né, repetindo isso aqui, isso vai cair muito na prova, foram essas duas medidas criadas lá pelo governo do Gorbachev, com o objetivo né, de fazer uma reestruturação, né, e principalmente resolver a crise econômica que a União Soviética estava passando, né, como eu expliquei a vocês, de racionamento de alimentos, de racionamento de energia, de gasolina, de combustíveis. Né? Então ele queria, com a perestroika e com a glasnost, resolver essa crise econômica e dar o fim mesmo nessas tensões políticas, né, essas tensões militares promovidas pela Guerra Fria. Né? Ele queria, embora não tenha conseguido tudo, mas ele queria isso, resolver essa crise econômica e dar fim, acabar com esse problema político-militar advindos da Guerra Fria, que envolvia, né, o mundo soviético e, sobretudo, os Estados Unidos. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Só um instantinho, tá, gente?
Bom, a glasnost, então, ela significa transparência, né? Né? E no contexto de Guerra Fria, ela significa o quê? O que ela significa, a glasnost, no contexto de final da Guerra Fria? Né? Ele significa transparência no processo de abertura político, né? Esse processo de abertura política significa o seguinte: significa o fim, né, desse regime socialista na União Soviética. Então, é uma transparência, né, quer dizer, permitir que tudo seja informado, que as pessoas tenham acesso, né? Porque aí a União Soviética vai passar de um sistema fechado, centrado no Partido Comunista, para um sistema democrático, digamos assim, né? Dentro dessa ideia de uma democracia burguesa. É essa que é mais ou menos a ideia, né, da glasnost. Né? Ela faz parte desse processo como é que fala? Ela faz parte desse processo como é que fala? De abertura política mesmo, né? Que veio como fim da União Soviética. Bom, é mais ou menos isso, viu, senhores? Gostaria de saber se tem alguma dúvida. Ou se está tudo de boa. Acho que tá de boa, né? Tem que ver na prática, mas acho que tá. Não, vocês vão sair tudo muito bem, vocês vão ver. Aliás, vocês têm saído bem nas provas, né, nesses tempos. Eu sei que vocês vão conseguir, sim, podem ficar tranquilos. Bom, alguma dúvida ou tá tranquilo? Tranquilo, né, gente? Nenhuma dúvida. Tranquilo. Tranquilo, professor? Posso encerrar aqui, então? Pode. Pode sim. Então, beleza. Bom, desejo a todos vocês um ótimo final de semana e um Pra você beijinho para também. todo mundo. Tchau, professor. Tchau para vocês, gente. Até mais. Fala, professor. Pra você Falou. também, professor. Falou, professor. Falou, tudo de bom para vocês.